mesmo com todas as dificuldades aqui da internet aqui na UF, eu vou tentar passar para vocês alguma coisa aí para finalizar esse réu 3. Então, vocês fizeram aqueles exemplos aí que nós deixamos aí na passada? Tinha o tocador de calor, né? E tinha o evaporador. Vocês conseguiram fazer? Eu comecei a fazer, só que ainda não terminei. Tá, joia. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas do exercício do evaporador, tá? E aí a gente começa a questão do questionamento do desempenho futuro. Já está visível a apresentação? Sim. Então, pessoal, esse foi o exemplo que nós deixamos, tá? Na sexta-feira, que é um evaporador que vai concentrar o extrato de café, tá? Então, esse café entra, né, esse extrato entra a temperatura ambiente, com 30% de sólidos, e a gente vai concentrar até 55% em um evaporador. Para fornecer calor para esse evaporador, nós vamos utilizar o vapor saturado seco a 150 graus Celsius. Aí tem os dados do CP, dos calores latentes e do U do evaporador. Então, ele pede para dimensionar esse evaporador, e depois que a gente achar essa área, a gente vai encontrar aí a sensibilidade da área do evaporador com relação a uma incerteza. Primeiro, tá? Uma incerteza na vazão de entrada do extrato. Então, vai ser a sensibilidade, né? Da área, vírgula, W1, que é a vazão de entrada do café. E depois ele pede a sensibilidade também dessa área com relação à incerteza na fração mássica de sólidos na alimentação. Então, vai ser a sensibilidade da área com relação à incerteza em X1 e depois interpretar os resultados obtidos. Então, aqui, nós ainda estamos falando do questionamento do dimensionamento. A gente dimensiona o equipamento e depois nós vamos questionar esses resultados obtidos, tanto da área quanto alguma vazão de vapor, alguma coisa assim. Tá? Nesse caso, nós vamos questionar a área de troca térmica. Então, o exercício é bem simples, né? Nós vamos utilizar aí aquelas hipóteses já corriqueiras, né? No evaporador evapora 100% água, nós não temos perda nos equipamentos, o vapor sai como líquido saturado, ou seja, sofre apenas mudança de fase. Nós vamos considerar o CP do café e da água constantes, e equilíbrio térmico no evaporador. Aqui, pessoal, a gente vai chamar o evaporador, imaginem aí, né? A corrente 1 entrando, a corrente 2 é o vapor de água que a gente tira, a corrente 3 é o café concentrado, tá? A corrente 4 é o vapor que a gente utiliza aí a 150 graus Celsius, e a corrente 5 é o vapor que sai, né? Então é o líquido saturado, porque isso a gente considera que só tem mudança de fase. Então, W4 é igual a W5, T4 é igual a T5, tá? E aí a gente faz os balanços de massa e energia. Nós vamos ter, né? W1 é igual a W2 mais W3. Então, né, o café que entra e sai uma parte como vapor e uma parte como café concentrado nessa corrente 3, tá? Balanço de massa de sólidos. Na corrente 2 não tem sólidos, né? Então, W1x1 é igual a W3x13.
E o vapor que entra é igual ao vapor que sai. W4 é igual a W5. Aí, balanço de energia. Para a corrente no evaporador, né? Para o café, vai ser a energia para esquentar o café da temperatura ambiente até a temperatura de ebulição da água, né? Como nós estamos com esse evaporador, não fala nada, nós vamos usar que ele opera a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a primeira parcela é a energia para esquentar a água de 25 até 100 graus Celsius, e depois a energia necessária para evaporar essa quantidade W2 de, de vapor, tá? Para concentrar o café. A equação 5 é o balanço de energia para a corrente de vapor, né? Então, a energia para esquentar o café e para evaporar a água vem da onde? Vem do vapor saturado. Então, é W4 vezes o calor de vaporização do vapor a 150, que foi dado no enunciado. E a equação 6 é a equação de dimensionamento do evaporador. É o seu coeficiente global de transferência de calor, a sua área de troca térmica, T4 menos T2, né? A temperatura do vapor menos a temperatura do evaporado. Aí vocês vão usar essas 6 equações e vão encontrar a área igual a 6,034 metros quadrados. Depois vocês fazem a sensibilidade da área com relação à vazão de entrada, né, W1. Então vocês vão multiplicar, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar o incremento em W1, colocando o incremento em W1, refazer todos os cálculos e achar a nova área, tá? Pela equação 6. Vocês vão ver que vai ser igual a 1, ou seja, a área, né, sofre uma influência diretamente proporcional, né, de uma incerteza na vazão de entrada do café. É óbvio, né, pessoal, se está entrando uma vazão maior de café, eu vou precisar de uma área de troca térmica maior para concentrar esse café. E essa relação é linear, tá? Porque deu exatamente 1. Então, se aumentar 10%, por exemplo, a vazão de entrada, vai aumentar em 10% a área necessária. Ok? E depois eles vão fazer a sensibilidade da área com relação a uma incerteza na fração mássica de sólidos. Tá? Então, o que a gente vai perceber, pessoal? Que vai dar menos 0,976. Aqui está errado, né? Aqui é inversamente proporcional, tá? E é um pouquinho abaixo de 1, então é levemente amortecido. Pergunto para vocês, esse resultado faz sentido? Conseguiram acompanhar? Alguém aí? Pessoal, vocês entenderam a pergunta? Se o resultado de baixo faz sentido para a gente. Faz sentido o resultado obtido? Eu acho que sim. Por quê? O. 'Quê? 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 'Qu
O primeiro, como o senhor tinha explicado, que vai ser diretamente proporcional, né? Porque se eu aumentar a vazão, a área vai ter que aumentar, então vai ser proporcional aos dois. Daí o abaixo, que é a fração de sólido, eu não sei explicar, mas como deu quase 1, não sei, professor. Pessoal, por que deu negativo? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos concentrando o café, certo? Para concentrar esse café, sei lá, de 30%, por exemplo, para 60%, eu preciso de uma área de troca térmica, tá? Se eu entrar com um café mais concentrado, ou seja, com a fração mássica maior de sólidos, eu preciso tirar menos água. Então, eu vou precisar o quê? De uma área de troca térmica menor. Por isso que o sinal é negativo. Entenderam agora? Então, o que eu obtive aí? Deu quase linear, né? Deu menos 0,97, 98. Está bem próximo do 1 ali. Quer dizer o quê? Se eu aumentar em 10% a concentração de sólidos no meu extrato de café, eu vou precisar de uma área quase 10% menor. Por quê? Não é porque eu estou concentrando, evaporando água ali. Se eu estou entrando com mais café, eu estou entrando com menos água. Então, eu preciso evaporar menos água para concentrar esse café. Então, a área de troca térmica vai ser menor. Ficou claro? Deu para entender ou quer que eu fale de novo? Acho que deu, professor. Tá claro? Tá sim. Não, Henrique, eu não entendi, Henrique. Não, acho que deu sim. Vocês entenderam? Podemos prosseguir ou você quer que eu fale de novo? Pode prosseguir, professor. Entenderam, né? Então tá bom. Então é isso, tá? Então quando eu falo, quando vocês forem fazer os exercícios na lista, pessoal, interpretem os resultados, tá? Por exemplo, no item A aí, né? Se eu aumentar a vazão de entrada, obviamente que precisa de uma área maior, porque está entrando mais extrato, eu preciso de mais área para chegar no mesmo resultado, tá? Porque a vazão é maior, então eu tenho que ter um equipamento maior. Já no item B, se eu estou entrando com um extrato de café mais concentrado, para eu chegar àquela concentração Y, eu preciso de menos, evaporar menos água. Então a área vai ser menor. Por isso que o resultado é negativo, por isso que é inversamente proporcional. Se eu aumento um, eu diminuo o outro. No item A é diretamente, se eu aumentar um, eu aumento o outro. No item B é inversamente, se eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro. Ok? Então, procurem interpretar sempre os resultados e verificar se fazem sentido em termos de engenharia, tá? Um sinal positivo, um sinal negativo faz sentido, por quê? Coloquem isso no papel para passar essa ideia para mim, ok? Que vocês entenderam aí o que está sendo pedido nos exercícios. Então, a gente fecha aqui o questionamento do dimensionamento. Mas, como foi para vocês, a gente tem duas etapas. Tá? Primeiro, questionar o dimensionamento, que a gente fez, todos os cálculos. E agora, nós vamos questionar o desempenho futuro desse processo, tá? Então, imaginem, eu já dimensionei todos os equipamentos, já coloquei a minha fábrica em operação, tá? E aí, depois que eu coloquei em operação, eu vou começar a coletar os resultados, né, do dia a dia da minha fábrica. E eu vou começar a ter variações na vazão de entrada, na temperatura de entrada, numa concentração. E aí eu posso prever, né, eu posso simular como que vai ser o resultado do meu processo com essas incertezas nos meus equipamentos. Então, isso chama questionamento do desempenho futuro.
que é a próxima etapa aí. Então, depois que nós dimensionamos, né, nós vamos fazer o quê? Adquirir os equipamentos com as dimensões que a gente calculou no nosso projeto. Depois vamos montar os equipamentos e as instalações e vamos iniciar a operação ajustando as condições de correntes de entrada, né, aos valores de projeto. Então, eu fiz o cálculo lá, eu preciso entrar com uma vazão de 100 kg por hora nesse equipamento. Eu vou ajustar essa vazão de acordo com os meus cálculos prévios. Mas, né, pessoal, a gente não tem certeza, né, que tudo que a gente fez no papel vai se reproduzir no dia a dia da fábrica, né? Se a gente vai realmente alcançar as metas de projeto que a gente estabeleceu lá na fase de projeto. Então, a gente sabe que o comportamento real é diferente, né, do equipamento do dia a dia em operação, que a gente consegue medir pelas variáveis das correntes de saída. Por que isso acontece? A gente tem essas incertezas, né, tanto dos parâmetros, tanto nos modelos matemáticos. Então, é bom a gente conseguir mensurar essas incertezas. Se for um erro muito grande, né, a gente pode comprometer aí o sucesso do nosso empreendimento. Tá? Se a gente cometer um equívoco muito grande nos nossos modelos, nossos parâmetros, nossos cálculos. Tá? Por isso é interessante, antes da gente colocar fisicamente esse processo em operação, a gente fazer uma simulação do comportamento futuro desse processo. Para responder essas perguntas, né? Se uma variável de saída, qual valor ela vai assumir, caso o valor real de um parâmetro seja diferente daquele utilizado no dimensionamento. Então, eu dimensionei utilizando o U, por exemplo, de 100. E se ele for 150, como que isso vai afetar uma temperatura de saída, uma vazão de saída, por exemplo? Tá? E para a gente, então, fazer esse cálculo, a gente usa de novo aqueles valores base resultantes do dimensionamento, tá? Só que as equações agora vão ser as mesmas do dimensionamento, só que numa sequência de cálculo diferente. A gente chama de equações utilizadas para simulação do nosso processo. Então, vamos pegar um exemplo aí para a gente entender isso, tá? Nós temos aí 900 kg por hora de leite entrando a 15 graus Celsius. E a gente vai pasteurizar esse leite até 90. Para isso, nós vamos utilizar água quente, tá? Em contracorrente, que vai entrar a 96 e sair a 60 graus Celsius. O item A, para a gente fazer primeiro, a gente tem que dimensionar o equipamento, né? Para a gente depois fazer a simulação. Então, vamos fazer no item A o dimensionamento. No item B, depois de instalado o equipamento, simule seu comportamento, questionando as temperaturas de saída das correntes, caso exista uma incerteza na temperatura de entrada do leite. E no item C, simule para uma incerteza no valor do coeficiente global de transferência de calor do pasteurizador. Aí ele dá o U, 850 watts, metro quadrado de grau Celsius, e dá o CP do leite, 3.650 joules por quilo grau Celsius. Então, o dimensionamento a gente já fez várias vezes, né? O pasteurizador nada mais é do que um trocador de calor, operando aí em contracorrente. Então, nós temos aí, né, o leite entrando na corrente 1, saindo na corrente 2, a água quente entrando na corrente 3, saindo na corrente 4, tá? Aqui nós conhecemos W1T1, W2T2, né, porque ele entra a 15 e sai a 90. Nós não sabemos qual é a vazão de água necessária, nós vamos calcular, mas sabemos que a água quente entra a 96
Opa. E sai a 60 graus Celsius. Então, nós conhecemos T3 e T4. Então, nós temos aí 5 incógnitas, né? W3, W4, o Q, a área e o ΔT ml. E temos 5 equações, né? W3 igual a W4. Eu nem vou utilizar W1 igual a W2, porque são variáveis conhecidas já, né? Então, eu vou usar o balanço de massa para a corrente de água, W3 igual a W4. Balanço de energia para a corrente de leite, calor sensível, né? Ele não muda de fase. Mesma coisa para a água. Água quente e ela entra 96, sai a 60. Equação de dimensionamento e equação do ΔTml. 5 equações, 5 incógnitas, consigo resolver esse exercício, tá? O grau de liberdade igual a 0. Então, aí fiz aqui a sequência de cálculo, né? Com essas equações. Começo pela equação 2. Tem só uma incógnita, né? Aí eu tiro aqui. Depois eu posso ir para 3, vai ter só uma incógnita. Depois para 1, só uma incógnita. Depois para 5, depois para 4. Bom, fazendo tudo isso aí, eu vou achar minha área do pasteurizador necessária de troca térmica, 4,16 metros quadrados, e vou achar a vazão de água necessária, 1.637,26 quilos por hora. Então, pessoal, o item A não tem segredo, né? Nós já fizemos várias vezes, era apenas dimensionar esse equipamento. Achamos a área de troca térmica e achamos a vazão de água quente necessária. Agora, o item B, nós vamos fazer esse questionamento do desempenho futuro. Nós já instalamos o equipamento, já dimensionamos, já instalamos, e nós queremos simular o comportamento questionando as temperaturas de saída das correntes, se houver uma incerteza na temperatura de entrada do leite. Então, a incerteza vai estar em T1 e T4, que é a temperatura de saída da água, e T2, elas não são valores conhecidos mais, tá? Mas, por outro lado, como eu já dimensionei o equipamento, eu já sei qual é W3 que eu vou usar e também qual que é a área de troca térmica do meu equipamento. Então, nesse caso, pessoal, o que acontece agora? Agora eu tenho 4 incógnitas em vez de 5, né? Quais serão as incógnitas? As duas temperaturas de saída, T4, T2. O Q pode mudar, né? E o ΔTml, porque se mudar as temperaturas, também muda o ΔTml. Deu para acompanhar? Então, pessoal, agora, esse é a minha situação para simulação, tá? Como eu falei para vocês, né? T4 e T2 agora não são variáveis especificadas, porque eu tenho uma incerteza em T1, tá? A área, como eu dimensionei o equipamento, a área agora é uma variável especificada, né? Não dá para ficar mudando a área do equipamento, né? Assim, a meu prazer, eu já dimensionei e já instalei na minha fábrica, essa área é uma variável especificada, é um valor fixo, tá? Quem vai variar aí é o calor e o ΔTml, além das temperaturas. Balanço de massa eu não tenho, né? Porque todas as vazões são conhecidas.
Eu vou ter as duas equações oriundas do balanço de energia, a equação do dimensionamento e a equação do cálculo do ΔTML. E aí eu monto minha matriz incidência. Que agora é bem diferente daquela matriz que a gente fez para dimensionar o equipamento, tá? Não tem nada a ver a matriz incidência aí do dimensionamento com a matriz incidência da simulação. Alguma dúvida? Vocês estão acompanhando? Perceberam a diferença? Alguém me dá um ok aí? Estamos acompanhando, sim. Posso prosseguir então, né? Pode. Então, pessoal, prestem muita atenção agora, tá? Olha, deem uma olhada para essa matriz. Primeiro passo, né? Temos alguma equação com apenas uma incógnita? Então, olha na horizontal aqui, né? Não, tá? Não. Todas as equações têm mais de uma incógnita. Eu vou para o segundo passo do meu algoritmo, tá? Eu tenho alguma variável de frequência unitária? Traduzindo, né? Alguma variável que aparece em apenas uma equação? Não. Não, tá? Eu olho aqui na vertical, ó, todas aparecem pelo menos em duas equações. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou para o terceiro passo do meu algoritmo, né? O que ele fala? Eu tenho o quê? Eu tenho um ciclo nesse exercício, tá? Um ciclo com 4 equações e 4 incógnitas, tá? Então, eu tenho, como eu falei para vocês, lá no comecinho, não sei se vocês vão lembrar, eu tenho dois métodos para quebrar esse ciclo, né? Um é jogando uma equação na outra, naquele método, né, simultâneo, tá? Ou eu quebrando esse ciclo, elegendo uma variável de abertura, tá? Bom, como aqui tem ln, eu não recomendo que vocês façam pelo método tradicional, de jogar uma equação na outra. Vocês vão ficar doidos, tá? Porque não é fácil a resolução por esse método de jogar uma equação na outra. Então, nós vamos ver hoje o outro método, que é você eleger uma variável de abertura para quebrar esse ciclo. E aí eu tenho um método iterativo, tá? Então, o que é que eu faço? Das minhas 4 variáveis que eu tenho, eu escolho uma para ser a minha variável de abertura. E aí eu faço o quê? Eu atribuo um valor para essa variável, faço todos os cálculos, e aí obtenho os valores e vou fazendo por iterações até atingir um critério de convergência. Então, vamos pegar... Olha, essa variável de abertura, obviamente, não vai ser o ΔTML nem o calor. Por quê? Porque são variáveis que nós não temos muito intimidade com elas, né? Então, porque nesse caso, quem está sofrendo a incerteza é T1, tá? T1, eu dimensionei esse equipamento por um T1 de entrada lá, acho que 15 graus Celsius, se não me engano, só que agora ele está sofrendo uma incerteza. Se T1 tá com valor incerto, eu consigo imaginar essa influência em T2.
que vai influenciar depois em T4 também. Vai influenciar o calor e o ΔTml? Vai, mas é mais difícil eu atribuir um valor qualquer para essas variáveis do que para as temperaturas, que são mais do nosso dia a dia, né? Nós estamos acostumados a mexer com temperatura, tá? Então, eu vou eleger, por exemplo, T2 como minha variável de abertura, e eu vou atribuir um valor para ela. Mas antes, eu vou fazer o quê? Eu vou definir, né, como T1 é quem está sofrendo a incerteza, eu vou definir um incremento para T1. Então, por exemplo, tá? Então, eu quero saber a sensibilidade de T4 com relação a uma incerteza em T1. E vou escolher como variável de abertura T2. E aí, vamos lá para a nossa matriz. Se eu atribuir um valor para T2, T2 agora é uma variável conhecida, tá? Se ela é uma variável conhecida, o que acontece? Eu consigo calcular o calor pela equação 1. E aí, depois, conhecendo o calor, eu consigo achar T4 pela equação 2. E aí, pessoal, eu vou calcular o ΔTml pela equação 3, a partir do calor, e pela equação, aqui é 5, né, ou 4, é que era 5 na anterior, né, vamos manter 5 aqui. Pela equação 5, tá, das temperaturas. E o que acontece? O ΔT obtido pela equação 3 tem que ser igual ao ΔTml obtido pela equação 4 ou 5, tá? Pela equação 5. Esse vai ser o meu critério de convergência, tá? Então, vamos lá. Olha, eu defini como variável de abertura T2. Então, minha sequência de cálculo vai ficar o quê? Resolvo a equação 1, depois resolvo a equação 2 e acho T4. E acho o ΔTml pela equação 3 e pela equação 4. Quando eles forem iguais, eu atingi o meu critério de convergência. Então, eu vou ter várias interações para chegar nesses valores. Então, por exemplo, na minha variável de abertura é T2, tá? E a incerteza está em T1. Então, eu vou definir um incremento, por exemplo, de 5% em T1. Então, T1, que era 15, agora vai ser 5% maior. Então, eu vou atribuir o valor de 15,75 para T1, né? Porque é o valor com incremento, com a incerteza. Então, T1 é 15,75, ou seja, o leite está entrando mais quente do que foi dimensionado o equipamento. O que acontece, pessoal? Se o leite está entrando mais quente, qual é a minha expectativa? Que ele saia mais frio, mais quente, né? Está entrando mais quente, ele vai sair mais quente. Arbitrariamente, se aumentou 5% aqui, como o primeiro chute, com a primeira interação, eu vou aumentar 5% o valor de T2. Então, T2 vai ser 90 graus mais 5%, 94,5. Eu atribuí esse valor, eu chutei esse valor, tá? E aí, o que eu faço? Como o W1 não mudou, tá? O CP não mudou. O T2 agora é 94,5 e o T1 15,75. E acho um novo valor para o calor trocado no pasteurizador. Com esse valor de QP, de calor trocado, eu calculo um novo valor de T4, que deu
58,2. Aí, pela equação 3, eu calculo o ΔTML, tá? Com o Q, né? Pela equação 3, eu acho o ΔTML aqui. Tenho a área, tenho o U e tenho o Q. Acho o ΔTML pela equação 3. E pelas temperaturas, eu acho o ΔTML pela equação 5. E o que acontece? Eu observo aqui, não sei o que aconteceu aqui, que deu uma cortada. Não sei, pessoal, depois eu melhoro, tá? Mas o que acontece? Eu vou observar que os ΔTML estão muito distantes, tá? Um deu 20,20 alguma coisa aqui, pela equação 3, e pela equação 5 deu 12. Ou seja, eles estão muito distantes. Eu terei que fazer uma segunda iteração. Eu quero aí agora ouvir vocês. Entenderam essa primeira interação? Um passo a passo? E por que eu tenho que fazer mais interações? Deu para entender? Sim. Daí, se eu fosse fazer outra interação, aí eu mudaria o incremento ou a variável de abertura? Tá, pessoal, qual é a dica, tá? O incremento mantém fixo, tá? Já defini que é 5%, senão a gente fica doido, né? Vamos continuar com o incremento de 5% e agora vamos fazer o quê? Vamos atribuir um valor diferente para T2. O que aconteceu? O meu incremento foi de 5%, e eu imaginei que ele fosse linearmente sensível, que a temperatura ia aumentar 5% também. Só que o que a gente percebe que não é. Ou tem aí uma sensibilidade muito grande, ou tem um amortecimento, tá? Ou seja, não é linear essa sensibilidade aí. Bom, pelos nossos conhecimentos de engenheiros, você acha o quê? Que eu vou chutar um T2 agora acima de 5%, acima de 94,5% ou abaixo de 94,5%? Vocês fariam o quê? Ou não tem nem ideia? Alguém gostaria de dar um segundo chute aí? Para T2? Alô, alô? Algum palpite, pessoal? Professor, acho que ninguém tem ideia. Olha, se não tiver nenhuma ideia, você pode chutar para cima ou para baixo, tá? Mas assim, a temperatura, quando a gente fez aqueles exercícios de dimensionamento, a gente viu que era amortecido, tá? Então a gente espera que na simulação aconteça a mesma coisa. Então, eu chutaria para baixo. Em vez de mais de 94,5, para a segunda interação, eu utilizaria, por exemplo, um grau a menos, 93,5, e faria os cálculos de novo. Aí vai pelo feeling, né? pelo conhecimento mesmo que vocês já têm do processo. Então, vamos supor assim, tá? Na primeira interação, a diferença era de 20 para 12. Eu fiz uma segunda interação, a diferença diminuiu para 18 e 14, por exemplo. Ou seja, eu estou convergindo, eu estou indo no caminho certo.
Mas vamos supor que eu chutei, em vez de 94,5, eu pus 95,5, um grau a mais. De 20 e 12, a diferença foi para 24,14, ou seja, eu estou divergindo, eu estou fugindo dos meus cálculos, tá? Em vez de estar aproximando, eu estou distanciando um do outro, tá? Então, mesmo que eu chute errado na segunda interação, eu tenho que ver se aumentou a diferença ou se diminuiu. Se diminuiu, eu estou convergindo. Se aumentou, eu estou divergindo, tá? Então, mesmo que vocês não saibam para onde ir, depois da segunda interação, vocês vão ter uma percepção maior, tá? Se está convergindo ou divergindo. Eu acho que ele é amortecido. Se é amortecido, vai ser menos que 94,5. Então, por exemplo, eu vou chutar 93,5. E aí eu vou fazer todos os cálculos de novo. Então, eu até recomendo, tá? Que vocês façam no Excel. Eu fiz no Excel aqui, ó. Coloquei os cálculos bonitinho lá, as equações. Ó, a primeira interação, tá? O ΔTml, usando a temperatura, deu 12,25. Usando o Q, deu 20. Ah, deu muito longe. Ah, então, eu tirei 2 graus, tá? 92,5. Então, T2, 92. Lembrando que o T1 continua com incremento, tá? De 15,75. Tá? Eu mantive fixo esse valor. Segunda interação, com 92,5, o que aconteceu? Aqui foi para 11 e aqui para 19. Parece estar convergindo, tá? Aí eu tirei mais 2 graus. Fui para 90,5 na terceira iteração. O que aconteceu, pessoal? Ó, foi para 18 e foi para 19,3. Já está bem perto, né? Mas eu quero chegar mais perto ainda está longe. O que eu fiz? Tirei 0,4 graus Celsius. Fui para 90,1. Ó, 19,12, 19,18. Eu posso dizer que convergiu. Eles estão muito próximos, tá? Então, qual que vai ser meu valor de T2? 90,1, obtido pela simulação, né? 90,1. E qual é o meu valor de T4? 60,3. Esses são os resultados finais. E aí eu posso calcular a sensibilidade, né? Tanto de T4 quanto T2 com relação a T1. T4, valor novo, 60,132 menos 60 pelo valor velho, né? Então, o novo menos o velho pelo velho, vezes 1 sobre o incremento. Deu 0,1. Ou seja, pessoal, a temperatura de saída da água quente é bastante amortecida com relação a uma incerteza na temperatura de entrada do leite. Tá? Traduzindo, né? 0,1 está lá perto do zero, né? Naquele gráfico nosso. Então, é bastante amortecido. Já T2 deu valor novo, né? 90,1, né? Da última interação, menos 90 pelo valor base, né? Valor padrão 90. 1 sobre incremento deu 0,022. Deu muito perto de zero, né? Podemos dizer que a temperatura de saída do leite é praticamente insensível a uma incerteza na temperatura de entrada do leite. Então, é claro, né? Eu falando em 5, 10%, né? De incremento. Então, na minha fábrica, pessoal, não precisa ficar tão preocupado com a temperatura de entrada do leite. Por quê? Porque o meu produto não vai sentir tanto essa variação, essa incerteza, tá? Ela é praticamente insensível ou é bastante amortecido, tá? Então, essa é a interpretação aí.
né? Ah, chegou um dia lá, em vez de entrar 15, entrou 16. O cara te pergunta na fábrica, aí, o que eu faço? Fala, não, eu sei que é praticamente insensível, eu sei que o leite vai pasteurizar tranquilo, bonitinho, tá? Então, tá, pode manter o processo aí. Agora, se fosse muito sensível, eu poderia ter que parar o processo, por quê? Porque pode ser que o leite nem pasteurize, né? Porque ele está entrando, às vezes, muito mais frio do que foi projetado, então eu tenho que interromper o processo. Então, eu sabendo de antemão essas sensibilidades, eu consigo dar uma resposta rápida para algum problema que ocorre no meu processo, tá? Porque eu já simulei antes, né? Então eu já sei como é que meu processo vai reagir a essas incertezas. Conseguiram acompanhar? Eu sei que é muita informação, tá? Eu sei que são informações novas. Então, o que eu peço para vocês? Eu peço para vocês depois assistirem a aula de novo e fazerem o exercício acompanhando, tá? O vídeo, né? Para tirar as dúvidas. Vocês vão vendo, fazendo a mão, vocês vão vendo que passo a passo. Aí eu acredito que vocês vão conseguir guardar com vocês, né, esses conceitos. Eu sei que olhando assim fica difícil, né? Mas fazendo exercício junto, eu creio que seja a melhor forma de vocês pegarem aí esse conteúdo. Tranquilo? Ficou alguma dúvida desse item B? Falem alguma coisa, por favor. Por enquanto, sem Tá dúvidas. bom. Falta o item C, tá, pessoal? Que é agora a incerteza em U. Então, como que as temperaturas de saída, né, tanto da água, tanto quanto do leite, vão sofrer, né, se agora eu tenho uma incerteza em U. Então, eu utilizei um U para dimensionar meu equipamento. Depois, eu cheguei na fábrica, eu fui medir esse U, aí comprei o equipamento lá, né, eu pedi para o cara, faz um equipamento com um U de 100. Só que eu cheguei lá na fábrica, vi que o cara fez o U de 110, tá? Ou começou a ter incrustação no meu equipamento e o U mudou. Então eu quero saber como que esse U influencia aí no meu processo, tá? Esse é o item C. Então eu posso fazer essa simulação também. Agora, quem está sofrendo a incerteza é o U. Então é o mesmo processo, tá? Eu quero saber a sensibilidade de T4 com relação a uma incerteza em U e de T2 com uma incerteza em U. Novamente, eu escolhi com grau de abertura T2, tá? E nesse caso, eu escolhi um incremento de 10%. Podia ter escolhido 1, podia ter escolhido 5, escolhi 10, tá? Nesse caso. Então, com o incremento, passa a ser esse valor, tá? Bom, se o U é maior, né, do que eu tinha dimensionado, eu espero que troque mais calor, né? Então, o leite deve sair mais quente. Só que eu sei que tem um amortecimento, né? Eu sei que não é linear, então eu não pus 10%, eu chutei 92%, tá? Um valor arbitrário aí, para minha primeira iteração. Eu sei que ela deve sair mais quente, né? O leite deve sair mais quente, porque está trocando mais calor. Então, eu atribuí um valor de 92 para minha variável de abertura, que novamente eu escolhi T2. Calculo aí o QP, né? O calor trocado com essa nova T2. Lembrando, tá, pessoal, T1 volta para o valor original, né? Que é 15.
Então, porque o T1 agora não tem incerteza, tá? Então, aqui vai ser 92 menos 15. Acha o novo calor. Com o novo calor, acha o novo T4. E acha ΔT pela equação 3 e pela equação 4. Ó, tá um pouquinho distante ainda, tá? Então, na minha próxima iteração, vou diminuir mais um pouco. Diminuir, tá? Para 91. Já deu bem perto. Mas eu estou achando ainda que está distante. E eu acho que eu tirei muito, tá? E aí eu pus 91,1 na terceira iteração e deu bem próximo aqui, ó. 17,87, 17,94, tá? Nesse caso, a sensibilidade de temperatura de saída da água quente, tá? Com relação a uma incerteza em U, ó, a última interação deu 59,5, tá? Então, 59,5 menos 60 pelo velho, 1 sobre o incremento deu menos 0,08. Quer dizer o quê? Que a água fria, tá? Vai sair mais fria do que a minha meta de projeto. Por quê? Porque trocou calor, né? Então, é inversamente proporcional aí, tá? Se eu aumento o U, eu diminuo T4, ok? Faz todo sentido. E para temperatura de saída do leite, ele vai sair um pouco mais quente, né? 0,12. Então, aqui, ó, a temperatura da saída do leite é diretamente proporcional, tá? Deu positivo. Só que é bastante amortecido, deu 0,12, deu perto de zero, né? Naquele gráfico lá. Aqui é inversamente proporcional, porque o sinal é negativo. Se aumenta um, diminui o outro. Só que também é bastante amortecido, tá? Então, os dois casos é bastante amortecido. Um é inversamente proporcional, o outro é diretamente proporcional. Ok? Então, era isso para hoje. Então, com isso, a gente fecha o conteúdo do terceiro roteiro e vocês estão já aptos a fazerem a, a lista, tá? Desse roteiro. Alguma dúvida? Alguma questão, pessoal? Ok. Eu tenho dois recados para vocês, tá? Primeiro, eu vou colocar a lista amanhã. Eu vou mudar um pouco a rotina essa semana, tá? Eu vou colocar a lista amanhã à tarde. E eu vou pedir que vocês leiam os enunciados. E na sexta-feira vai ter um plantão só para esclarecer dúvidas sobre o enunciado da lista ou de algum exemplo que vocês fizeram que vocês não chegaram nos mesmos resultados. Então, vai ser só um plantão de dúvida mesmo. Eu espero que seja bem rápido, tá? Para a gente esclarecer. Essa enunciado 3 da lista, eu não entendi o que você está pedindo. A gente tira essa dúvida na sexta-feira de manhã, tá? Façam os exemplos todos e conferir os resultados se está batendo ou não, tá? E aí, tendo alguma dúvida, a gente tira na sexta-feira. Outra questão, pessoal, é que sexta-feira vai ter a reunião do conselho de graduação às 9h pouco. Então, eu queria combinar com vocês da gente fazer esse plantão às 8h, tá? Tudo bem? Pode ser às 8 mesmo, né?
Ok, então fica assim, tá? Fiquem espertos amanhã lá para as 4 horas. Eu coloco a lista, tá? Vocês dão uma lida nos enunciados. Tendo alguma dúvida, na sexta-feira, 8 da manhã, a gente bate um papo.